Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou Leandro Luiz e é uma honra estar com vocês em mais uma edição do Panorama Talks, essa grande jornada que a gente vem trilhando para discutir mercado de medicamentos de especialidades e discutir uma palavra que a nossa convidada de hoje conhece muito bem, acesso. Eu estou aqui com a Aline Ranieri, ela é Head de Acesso ao Mercado da Zodiac e milita há 10 anos nessa área de acesso, já conhece essa palavra com profundidade e já atuou em farmacêuticas como a Lilly, a Roche, a MSD e a Bayer. E agora está nesse desafio da Zodiac e vem dividir um pouco dos conhecimentos e das dores de cabeça nesse assunto com a gente. Obrigado pela presença, Aline. Eu que agradeço a você, Leandro, e ao Panorama Farmacêutico pelo convite, e falar de acesso é uma paixão para mim, né? Como você mesmo disse, estou aí na área há 10 anos e sempre com um desafio novo, né? Eu acho que a gente pensar no resultado final que vai beneficiar esse paciente e esse paciente poder ter esse medicamento, esse tratamento, dentro do sistema público e dentro do sistema privado, é hoje o que me motiva todos os dias para estar nessa área. E paixão é necessária para seguir essa trilha, né? Porque ela não é fácil, né? Ela é desafiadora e é justamente sobre isso que eu já queria conversar contigo. A gente está falando de uma farmacêutica que atua já em cerca de 17 países, né? Então, Brasil e mais 16, mas é óbvio que, né, a gente deve imaginar os desafios especiais que o Brasil impõe à indústria por todos os aspectos, né? As dimensões geográficas e a própria burocracia que cerca o país. Mas não quero antecipar, né? Eu queria que você nos falasse um pouco, analisasse quais desafios especiais o país impõe se você comparar com outros mercados onde a Zodiac opera. Então, hoje a Zodiac ela faz parte do grupo Adium, né? Hoje o grupo Adium está aí, como você falou, em 17 países dentro da América Latina. E hoje, considerando o Brasil como um dos maiores países da América Latina, é claro que sempre a nosso headquarter olha, né, o tamanho desse país, como você mesmo disse, a extensão desse país. E quando a gente trata de uma terapia nova, uma área terapêutica nova, é claro que a primeira coisa que chama a atenção do nosso headquarter é a incidência e prevalência de doença, né? E aqui acaba sendo um número alto. Qual que é o maior desafio hoje para a gente, Leandro, trabalhando na área de acesso? É olhar o financiamento de tudo isso, é quem paga por essa terapia. E aí começam os nossos primeiros desafios e as nossas primeiras barreiras, porque não é simplesmente a gente olhar, uau, qual é o tamanho da oportunidade do nosso país, olhando em prevalência e incidência, né, da doença, da área terapêutica, mas hoje o que é um fator decisivo é o financiamento. Como que é o acesso desse tratamento? Ele é mais no privado, com as operadoras de saúde, ele é mais no público, as vias secretarias estaduais, municipais, ou ele já tem um PCDT nacional, né, incorporado pela Conitec. Então, hoje, quando se toma uma decisão de trabalhar uma linha terapêutica ou de trazer uma nova medicação, um novo tratamento, a gente sempre precisa analisar a forma de acesso dele. Não adianta só a gente olhar, uau, olha o tamanho dessa oportunidade com relação a número de pacientes, mas o que realmente é hoje a nossa principal estratégia é o como se financia, o como se paga e como o paciente tem acesso a essa medicação. E aí, variando de país a país, a América Latina tem traços muito parecidos, né? Tem, sim, o seu órgão público, tem os seus planos de saúde e o seu setor privado, e a questão de algumas adaptações de leis, né? E tirando, claro,
a corrupção que acaba tirando muita oportunidade de orçamento e que hoje em dia a América Latina em si, não só o Brasil, tem isso como um enfrentamento, né? Então, isso acaba impactando não só o Brasil, mas como a América Latina. Mas, em geral, se funciona muito parecido, não há tanta distinção. Claro, existem as leis nacionais de cada país para acesso à medicação, mas é muito parecido quando a gente olha aí a América Latina. Interessante, Aline. E, assim, você falou, obviamente, em dúvidas sobre financiamento, você citou corrupção, enfim, burocracia. E como é que é lidar, considerando o poder público, né? Como é que é lidar com um Brasil muito descentralizado, né? Não sei, queria entender um pouco a dinâmica da relação de vocês. Ela é via governo federal, mas ela envolve também secretarias estaduais, municipais de saúde. Como é que é né? Como é que é trabalhar com essa descentralização, independente do ambiente que a gente sabe que exige revisões, exige melhorias, para que realmente se torne mais amigável para novos investimentos e incentivo à inovação. Mas como é que é lidar com esse, né, modelo Brasil aí, de quase um continente num país? É mais de continentes aí, né? Se a gente pensar hoje em sistema privado, ele tem o mesmo número da Espanha, da população da Espanha. Então, a gente olha hoje estados que são os mesmos que alguns países europeus, né? Então, realmente é um desafio. Hoje, o time de acesso, né, ele atua nas 3 esferas, nas secretarias municipais, e eu olho muito o tamanho de oportunidade e a estratégia de padronizar ou não através de um PCDT, né, num protocolo de diretrizes de tratamento, dentro de uma secretaria municipal. Hoje temos mais de 5.000 municípios no país, e secretarias estaduais, e o nível Ministério da Saúde, que é o nível federal, que aí seria uma incorporação da Conitec. Vai depender muito da linha terapêutica que você trabalha e a estratégia que você desenhou para aquele produto, né? Eu sempre falo e oriento muito o time. As oportunidades, elas vão, é como se fosse uma pirâmide, né? Eu tenho 5.000 municípios em que eu posso atuar em secretarias municipais, porque as secretarias municipais têm orçamento para a saúde. Depois vem as secretarias estaduais, 27, né, contando com o Distrito Federal, que também tem seu orçamento para a saúde. E logo depois o Ministério, que aí é um só, que tem também o seu orçamento o seu orçamento em saúde. Então, a gente precisa olhar onde nós temos mais oportunidade para emplacar, para incorporar, para fazer um trabalho e conseguir a realização de um protocolo, levar esse conhecimento para o gestor, né, do que simplesmente olhar e falar, não, vou fazer uma submissão para a Conitec, né? Eu acho que são passos hoje importantes que a gente tem que trabalhar, e dentro da Conitec também existe a submissão interna. Então, hoje, uma secretaria estadual, uma coordenação de algum projeto específico de uma área terapêutica, uma secretaria municipal, pode sim fazer essa incorporação. E hoje, pela estatística, né, porque isso é público, a gente sabe que as incorporações aprovadas pela Conitec, hoje a grande maioria são de demandas internas. Quando se fala demandas internas, são secretarias estaduais, municipais, são departamentos do próprio governo versus as submissões que a indústria ou uma classe médica, né, uma sociedade médica acaba realizando. É realmente interessante essa dinâmica, né? E complexa ao mesmo tempo, né? E tem muito trabalho. Opa, né? Como não, né? E agora, como é que assim, a Zodiac hoje ela está em, daria para falar em termos percentuais, como ela está inserida no setor público e no canal privado?
Bom, a gente tem um portfólio, né? Hoje o time de acesso, ele trabalha com o portfólio da BU Olhe, né? Olhe é oncologia e licenças especializadas, né? Então, hoje existe alguns medicamentos que o foco é no público, então a gente trabalha com secretarias. A gente também acabou de fazer uma incorporação de um dos nossos medicamentos na Conitec e também no mercado privado, operadoras de saúde. Então, vai depender muito, Leandro, do tipo de tratamento e a terapia, e a área terapêutica. Tem medicamentos e áreas terapêuticas que a cobertura está no SUS, ou que o SUS, sim, tem um programa especial para isso, tem um orçamento para isso. Então, por isso que eu disse e retomo aí a primeira pergunta que você fez, né? Qual que é o desafio? O desafio é sempre quando você trabalhar com uma medicação, você vai trazer uma medicação para o Brasil, é olhar como é a dinâmica dessa área terapêutica no Brasil. Hoje o sistema, não só o Ministério, mas secretarias têm seus programas próprios também, né? Então, o que eu posso dizer é, hoje o time de acesso da Zodiac, né, da Adium Pharma, a gente trabalha nas 3 esferas. E mais Legal. as operadoras de saúde. E chegando nas operadoras, você atingiu o canal certo. Como melhorar esse ecossistema e qual o papel da saúde suplementar nesse contexto? É uma pergunta que é bem complexa, né? A gente falar o como a gente pode melhorar. Hoje o que a gente vê, Leandro? Um reflexo orçamentário, não só no público, mas no privado também, de 2 anos de pandemia, né? As operadoras, um maior movimento de fusão e aquisição de operadoras, uma verticalização, e o que todo esse movimento quer demonstrar para a gente? Gerenciamento e redução de custos. Né? O que eu sempre falo, a operadora de saúde, quando no passado, ela era um excelente negócio, porque a conta, o pagamento dos jovens pagavam as contas dos mais idosos, porque o jovem até então não utilizava tanto o sistema, não tinha tanta tecnologia. Hoje, com a inovação, os tratamentos mais caros, com o jovem indo, né? Antigamente você ia no médico ou passava no hospital, era feito um raio-x. Hoje você faz uma tomografia, um PET scan, dependendo do que você precisa fazer o diagnóstico. Então, essa conta aumentou demais, e esse equilíbrio entre os jovens e os idosos não existe mais. Todo mundo consome saúde, né? Então, eu acho que hoje a principal palavra é sustentabilidade. Hoje, a operadora de saúde e todos esses movimentos de fusão, aquisição, verticalização, nos remete a isso, é a sustentabilidade do sistema, é você trazer com equilíbrio as suas contas para que a operadora consiga, sim, fazer a cobertura de novas medicações, até porque eles precisam ser competitivos, né, entre eles, e atrair mais clientes, e, ao mesmo tempo, eles também precisam equilibrar essa conta. Para quê? Para que a cada ano, né, a gente ouve muito, o plano de saúde teve o reajuste anual de X%. Para cada ano, isso não ser passado, essa conta, para o próprio paciente. Né? Então, é um movimento que a gente está vendo, ele se agravou ainda mais depois da pandemia, porque realmente os custos se elevaram bastante, e nós, como áreas de acesso, a gente leva essa questão muito a sério no que se diz
levar economia para o plano de saúde, demonstrar o valor da tecnologia. Então, hoje nós trabalhamos com ferramentas que demonstram o impacto orçamentário para aquela operadora que vai fazer a aquisição do nosso tratamento. Então, hoje, o gestor, ele já está, o gestor, principalmente o gestor da operadora de saúde, ele já está preparado para essa discussão. Então, a gente sempre trabalha com dois propósitos. Um, é levar o valor daquela tecnologia para ele e mostrar qual vai ser o impacto financeiro. E hoje a gente tem, tem obtido sucesso e o gestor começa a entender que aquele tratamento vai trazer uma economia para ele, no longo prazo, no médio prazo, no curto prazo, dependendo da área terapêutica. Então, basicamente é isso. O desafio a gente está vendo um movimento muito grande em gestão de custos, em sustentabilidade do negócio, e do outro lado, a indústria, a área de acesso, principalmente que faz esse relacionamento com as operadoras de saúde, precisa ajudar os gestores a tomar essa decisão. E muito levado com os dados clínicos, os dados econômicos, as ferramentas de farmacoeconomia. Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado. Acesso versus equilíbrio, né? Eu acho que como trabalhar essa balança vai nortear bastante as discussões sobre esse mercado. Então, a gente teria... E, Aline, suas reflexões nos ajudam bastante e, né, estamos aqui empenhados para melhorar essa jornada. Te agradeço aí mais uma vez pela oportunidade de conversar conosco. Muito obrigada, Leandro, e o Panorama Farmacêutico pela oportunidade. Eu fico à disposição, né? Vocês podem me buscar no LinkedIn, quem precisar que eu esclareça mais alguma dúvida, e fico aberta ao Panorama Farmacêutico para algum próximo encontro. Legal, Aline. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Panorama Talks. E já deixo aqui a dica. Acesse o nosso canal no YouTube, ative as notificações e esse conteúdo também está disponível no portal panoramafarmaceutico.com.br, nas nossas redes sociais e também grupos de mensagem. Um grande abraço e até a próxima.